Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Boa noite. Hoje nossa live é tripla. Vamos ver como o Instagram vai se comportar. Vamos falar de acolhimento materno. Boa noite. A Roberta já está aí, vou puxar ela. E a Gisele também, porque é para a Gisele a gente vai puxar, tá bom? Aí, ó, já estamos. Já vamos convidá-las pra gente entrar junto. Tá? Esse aqui, né? Isso. Para a Gisele experimentar uma live tripla. Pode ir chegando, pode ir encaminhando. Olá, Roberta, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Gisele. Oi, Olha boa que noite. chique, nós Hoje. três assim, online. Arrasamos, hein? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Tudo, certo? boa noite. Aqui, nossa querida aqui, nossa youtuber. Olha ela aí. Alice, ali na live. Linda! Tia Gisele e tia Roberta. Ela Oi, tem meu dois amor. filhos e ela tem um filho pequenininho. Dá boa noite, pessoal. Boa noite. Ela vai fazer os trabalhinhos Boa dela enquanto noite, a mamãe faz a brinquedo. live. E é um prazer, meninas, estar aí com vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o volume. Tá todo mundo se ouvindo bem? Se vendo bem? Sim, eu tô escutando bem vocês. Vocês estão me ouvindo bem também? Sim. E Roberta? Acho que ela deu uma travadinha. Rodeu uma travadinha agora. É. Acho que ela deu uma travadinha. É. Tô vendo rodando ali a bolinha. Mas ela volta. Essas instabilidades. Ih, deu cara. Mas ela vai voltar, com certeza. Que é instável mesmo. Mas aí eu acho que isso acontece mesmo com 2, com 3, acho que não tem nenhuma diferença. A gente nunca fez em 3, né? Mas ela já estava até ontem, ela falou. Acho que ela volta. Tem que ficar vigiando que ela entrar para chamá-la de novo ou... Ou ela vai aparecer um vermelhinho no... Aham. Ó, aquela que a gente tinha entrado mais cedo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Sanchaya. Júlio César, Dona Leia, boa noite. Minha internet caiu. Valeu. Vamos lá. Peraí. Caiu. É. Cadê ela aqui? Voltei. Ela escreveu voltei, ela lá. É, tá. Peraí, que chama. Geralmente fala que faz isso. Vai voltar. Eu acho que agora vai, hein? Agora Não vai. sei. Agora vai. É. Só um aquecimento, para ver se a gente está ligado mesmo, se tá ligado na internet. Eu creio que tenha sido a minha internet. Então eu troquei aqui e botei nos meus dados móveis, porque ainda o Wi-Fi não tá muito legal. Então vamos tentar nos dados móveis. Às vezes fica instável, né? Os dados até seguram melhor que quando o Wi-Fi tá ruim, né? Eles acabam, às vezes, ficando mais estável do que o Wi-Fi, né? Mas Vamos ver se vai dar bom. Gisele tá linda. tá Linda. poderosa. Ah, meu Arrasou. Deus. Eu tava com uma cara tão destruída há 10 minutos atrás, vocês não têm noção. Eu tô no filtro então... aqui para dar uma moral. Vocês não me ensinam essas coisas, né? Eu tô aqui derrotada, com a testa parecendo um brilho de óleo. Mas é assim mesmo, amiga. Tem 10 minutos só que eu taquei um negócio aqui, eu nem sei me maquiar, tô precisando de curso. E dá uma cara melhor, né? Aí a olheirinha... Eu vou aprender a colocar filtro, eu vou aprender. Os filtros dão um upgrade, assim, na moral, na maquiagem. E um batonzinho, né? Eu acho que agora deu uma estabilizada legal, estão me ouvindo legal, não tá cortando não, né? Sim, tranquilo. Tá beleza. Tá ótimo. Então vamos começar, ó. Gente, deixa eu só contar rapidamente, porque todo mundo vai falar aqui, né? É um prazer imenso estar com essas duas mães maravilhosas, né? Eu conheço a Roberta há menos tempo, né? A Roberta deve ter coisa de menos de um ano, né, Roberta? Se a gente for ver. Tem 4 a 5 meses, mais ou menos. Porque aí 4 vai a 5 contar meses, a história, acho que é bem isso. recente. E a Roberta está fervendo aí nos trabalhos, nos projetos. Eu estou vibrando com isso tudo, acompanhando. E a Gisele, eu nem sei se eu falei isso assim, diretamente com a Gisele, mas eu conheci a Gisele num evento que teve do Espaço Crescer de Niterói. Não, da Luciana Costa, que é da... Luciana.
Enfim, Foi uma você live com de sua doutor... mãe, Uma live não, doutor foi um Mauro. curso de autismo, né? Que foi o dia inteiro de palestra, ciclo de palestras sobre Aham, autismo. Que a aham. gente estava no diagnóstico da Alice. Aí você estava com aquelas coisinhas lindas. Aí eu fiquei encantada com as canetinhas. Você lembra disso, né? E canetinha, ela tinha chaveiro. Até o meu chaveiro Marcado, até hoje chaveiro, é ele. chaveiro, Os produtos da marcador de Gisele são lixo. Vários incríveis. produtos Eu de saio pra baixo e pra artesanato. cima com a máscara virou minha segunda pele, né? E as canetas, todo mundo quer. Quem vê tem ciúme. A gente foi numa escola, eu falei, não tem para todo mundo? Quando eu renovar meu estoque, eu distribuo. Porque eu só tinha uma, aí eu fico assim, não posso dar onde tem mais de uma pessoa que vai rolar ciúme. Aí eu conheci a Gisele, ela me deu um folderzinho. Eu acho que eu já postei isso no meu pessoal. Que eu acho que você distribuía junto. Falando umas frases muito, assim, muito sintético, muito objetivo. Mas aquilo naquele momento foi tão legal, foi tão acolhedor para mim ter visto aquilo. Falo, essa é uma mãe que sabe o que está falando, né, e o que está passando. E aí foi amor à primeira vista, né? Aí eu encontrei nas redes sociais e eu moro em Niterói, né? A gente está sempre se vendo, se falando, não tem aquela convivência. É diferente, né? Essa maternidade atípica, porque a gente não é vizinho, a gente não frequenta a casa do outro, a gente não tem tanta frequência assim na comunicação. Mas a gente tem uma liberdade, uma fluidez para conversar, Uma para falar, para se conexão entender. incrível. É. Perfeito! Então funciona assim maravilhosamente bem. Aí bem-vindo a todo mundo que está chegando, Isa, Cris, Catarina, Só gente só maravilhosa. gente maneira, fica bem-vindo, Luana. Seja bem-vindo. Pode mandar alguma pergunta se quiser na caixinha ou nos comentários que a gente vai acompanhando aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer uma apresentação. Eu até brinquei com as meninas, né? Falei, olha, a gente pode fazer meio por ordem não lembro. Diagnóstico. Pode ser um critério Por interessante. tempo. Isso, porque a Gisele tem mais tempo de estrada, né? Tem o filho adolescente, aí Olha. tem a Alice com 6 anos. E a Roberta tem o Miguel. Miguel tem 3 ou 4? Vai fazer 3 anos Vai fazer sexta-feira. Vai 3. fazer 3, ele é grandão, né? Mas é bem bebezinho. Neném, ele é um neném. E aí a gente pode, assim, trazendo essa questão do acolhimento, que a gente sabe que quando uma mãe, né, descobre o autismo do filho, às vezes a gente já sabe disso tudo, que é muito julgada, que se questiona muito, que a culpa pode ser um sabotador aí, né, da nossa saúde mental, tanto a que venha da gente quanto a que vem externamente, né? Por que não fez isso? Por que fez aquilo? Esses caminhos aí que não ajudam. Mas quando você encontra uma mãe, né, que eu vivo uma situação semelhante à sua, cada família tem sua realidade, isso aí ninguém pode, né, uniformizar, generalizar. Mas assim, eu te entendo, eu sei que não é fácil, né? Eu não tenho fórmula mágica secreta para você, mas eu posso te ouvir, eu posso tentar te ajudar a orientar onde você pode conseguir alguma coisa, alguma informação. E por aí a gente vai se sentindo acolhido, né? Então, é meio nesse caminho aqui que a gente quer falar dessa questão do acolhimento. Então, se você é mãe e está com a gente, sinta-se acolhida, né? Se você está principalmente naquele início de diagnóstico ou super perdida com o que fazer. Esse momento é muito punk, né? A Roberta está aí para falar. Todo mundo É verdade. mais recente, a Roberta. Acho que está mais viva ainda nesse caminho, mas ela está ótima. Gisele Onça Braba, isso mesmo. A gente está ficando leoa, tudo feroz, né, Mila? Eu te acompanho também. Mila maravilhosa. Mila. Quero falar contigo aí sobre educação, sei que você é fera nisso também. E se você não é mãe, né, tenta ter uma visão, um olhar mais acolhedor com as mães que você conhece, que estão ou investigando, ou que você acha que não está fazendo nada ainda pelo filho, que às vezes a pessoa de fora acha que talento demais, né, o caminho da família. Tenta ouvir, perguntar onde pode ajudar, mas não bota mais lenha na fogueira, não, porque essa fogueira é bem quente, é bem grande, né? Então, tenta fazer... Já tem lenha suficiente. Né? Já tem lenha suficiente. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente pede, assim, fica com a gente, manda suas perguntas, suas dúvidas. Aí eu vou passar a palavra a vocês. Aí vocês ficam à vontade para se apresentar, para contar um pouquinho, né, do diagnóstico e esse começo, principalmente. E esse caminho das mães, que eu acho que cada uma de nós, acho que a força, assim, que está unindo nós três aqui, é o destino que deu para essa nova fase da maternidade, né? A gente realmente não se vê
não olha só para nosso umbigo, para o nosso filho, e a gente fala, não, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que ajudar mães que passam sobre isso e famílias. Eu acho que esse caminho no fundo, nos dá uma esperança, né? Nos dá um alimento assim para a alma, porque a gente sabe que vai além o autismo, o assunto, vai além da nossa porta, da nossa casa, né? A sociedade tem que aprender, principalmente, né? Porque a gente vai aprendendo, vai estudando, vai lidando, mas a gente quer que a sociedade aprenda, né, a lidar e a acolher isso. Então, Gisele, com você, passei a bola. Eita. Fica à vontade. Vocês sabem que vocês são duas queridas, né? Tem também essa questão de, né, eu conhecer Lília um pouco mais, né, de tempo. E Rô chegou, né, a gente está se conhecendo mais conexão, é o que o Rô falou. E aí eu me pautei a gente falar sobre esse acolhimento, como você, né, quando você convidou, quando você pensou nisso, a palavra acolhimento veio. E aí eu fiz os tópicos, como eu falei, né, que eu sou bem organizada, Ótimo, né? Maravilhoso. E aí eu pensei assim, né, eu imaginei assim, né, desde que eu comecei, né, a questão de acolher, né, fui buscar lá nesse fundo, né, do acolher. Desde que eu comecei a me entender como gente, eu já comecei essa fase de acolher. Então, eu tenho um irmão, então acolher o irmão. E eu sempre tive dois primos muito próximos, porque eu sou a mais velha, então acolher eles dois. Então, essa questão do acolher e de proteger e de trazer, então isso já vem comigo desde quando eu comecei a me entender, sabe? A me conhecer como pessoa e a me identificar, né? A gente tem a fase de criança, depois a gente fala, opa, cheguei, né? Aí quando eu me tornei mãe há 19 anos atrás, né, que tem um tempinho isso, né, pela primeira vez, eu também tem essa questão do acolhimento, mesmo sendo uma maternidade, né, também tem um acolhimento, porque mães vivem cobranças, né? A gente é cobrado o tempo todo, se por exemplo, né, eu sou mãe de menina, então se o cabelo está penteado, então os julgamentos dentro dessa maternidade também acontecem. E eu sempre fui a mãe de acolher, mesmo as mães que às vezes não estão nesse caminho, sabe? Né? Essa questão de apontar e julgar nunca foi a minha questão. E aí, beleza, né? A mãe de uma menina, tal, e a gente vai se desenvolvendo. E aí, passa esse rolê todo, e aí chega 2010. 2010 a minha vida, porque Guilherme é de 2009, 2010 a vida dá um giro. E aí, essa maternidade atípica vem com força. Aí em 2010 eu comecei a entender, por isso que eu fui, né, profundamente buscar esse acolhimento. Em 2010 eu fui começar a sentir o que era acolhimento. Eu estava vendo uma maternidade totalmente diferente, me sentindo muito sozinha, porque minha mãe não tinha vivido isso, minha avó não tinha vivido isso, as minhas tias próximas também não tinham vivido isso e eu estava vivendo isso, né? E a gente se sente sozinha, mesmo que você tenha a rede de apoio com as pessoas que te amam, a gente está sozinha. Eu tenho uma amiga muito próxima, que também é mãe de autista, que é a Pri, a gente sempre fala isso, e eu sempre pauto isso. Eu falo que por mais que as pessoas que nos amem, nos acolham, só quem sabe o que é essa maternidade somos nós. Então, eu não sei exatamente, porque como você falou, cada um tem uma questão familiar, uma casa, funciona diferente. Mas eu sei muitas das coisas que Roberta passa, e eu sei muitas das coisas que Lília passa, e vocês sabem muitas das coisas que eu passo. Porque a gente é mãe, por mais que tenha avó, todo mundo, madrinha, todo mundo, esse lugar é nosso. Esse lugar dessa maternidade é nosso. E ninguém tem como, né, tirar isso. Então, assim, lá em 2010, eu comecei a sentir esse acolhimento. Eu conheci duas mães logo nesse comecinho, e Roberta vai saber quem é, foi Verônica. Verônica foi a primeira mãe, né, atípica, que me acolheu. Eu conheci ela, o filho dela usava fralda, o meu também. Eles têm diferença de 1 ano, mais ou menos. E foi a primeira pessoa que me falou, vem cá, vou te dar colo. E a gente estava vivendo coisas parecidas. Nesse mesmo ano, eu também conheci a Cris, também, que é uma mãe de um autista, que também era na mesma escola. E aí eu me senti acolhida novamente. Então, assim, essa fase do acolhimento, né, vem de algum tempo dessas pessoas, né? E aí vem a Verônica, vem Cris. E aí eu conheci outras duas mães, num primeiro momento à distância, só pelas redes. Que é Mila, e hoje eu tenho o prazer e a oportunidade de saber que ela é minha amiga,
sabe? Que eu tenho o zap dela, isso é amizade. Ter o zap hoje em dia, alguém que atender, né? Passar. E Bárbara. Foram duas que eu conheci pelas redes, a princípio, e que já fazia esse acolhimento, né? Porque muitas pessoas que a gente segue na rede fazem o acolhimento sem que a gente perceba. Sim. Como eu já falei com vocês, é um texto, é uma mensagem, é um vídeo. Para a gente que está vivendo aquele começo, aquele turbilhão, isso é um acolhimento. Essas duas eu tive o prazer de conhecer, né? Tem outras que também me acolheram sem saber. Foi Graça, que a gente já participou de uma live com ela, né? Ela explicando pra gente, falando, a mãe da Carola. Me ajudou muito, 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 muito. Muitas vezes chorei vendo os textos da Graça, as coisas que Graça compartilhava da Carola, aquilo me acolheu. A Cláudia Marcelino, que é uma nutri que eu sou muito apaixonada, eu assisti ela a primeira vez na televisão, e aí eu comecei, a questão da alimentação começou a ir pra mim, foi o start que deu. E Berenice Piana, porque Berenice é para muitas pessoas, quando vão começar e vão entender, que falar assim, peraí, o que meu filho tem direito? A gente barra na lei. E aí quando a gente barra na lei, tá lá a Berenice. Então eu já tive acolhimento de próximo e o acolhimento um pouco mais distante, que também é um acolhimento, eu enxergo como acolhimento, né? Tanto que a pandemia trouxe isso pra gente, a pandemia trouxe os grupos de apoio, que é o acolhimento à distância, né? A gente viveu isso agora, né? Exatamente. E aí vai isso tudo, né? Então, assim, hoje, né, sendo essa mãe atípica de 12 anos agora, né? Porque o Gui tem 12 anos, eu acho que esse acolhimento também são escolhas que a gente faz, sabe? Então, desde quando eu era pequena, com meu irmão, eu fui fazendo escolhas para acolher. E como é o meu acolhimento, o acolhimento da Gisele? É o mesmo que era lá atrás, só que com algumas coisas diferentes, né? Minha meta é não julgar, eu não julgo. Então, por exemplo, a primeira vez que eu falei com a Rô, eu falei, Rô, se você não viu a alimentação ainda, mas com muito afeto, eu não venho com essa questão, olha, se você não sabe, eu acho que isso não é acolhimento. Acolhimento tem que ter empatia. Acolhimento é acolher sem ficar julgando, é acolher com a palavra, sabe? Acolher para dar o seu ouvido, para dar o seu colo, se for possível, se estiver próximo, né? Então, eu tenho esse tipo de pensamento, né? Então, quando hoje chega uma mãe próxima a mim, é desse jeito que eu pauto. Eu não tiro, eu não meço a vida do outro com a minha métrica. Porque a minha métrica é diferente. Cada um tem a sua métrica. Eu não posso dizer que é uma regra ou que é um jeito, porque é o meu jeito que eu estou vivendo. É o jeito que eu consegui chegar agora. Então, isso vai em várias pontes. Vai na questão familiar, vai na questão religiosa, vai na questão de várias pontas, várias pautas que a gente está vivendo hoje, que também tem que trazer para esse acolhimento. Porque, às vezes, a gente vai encontrar, como eu já encontrei, vários tipos de família. E aí cabe a mim julgar dessa métrica minha? Não faz sentido para mim, para a pessoa que eu sou hoje, né? E aí, desse rolê todo, daí eu tô resumindo tudo bem resumidamente. Olha, né? Chegou quando eu conheci como eu conheci a Roberta, né? Porque foi o acolhimento mais recente, né? Já teve outros, né? Mas Rô tá, né? O acolhimento da Rô. Como que foi? Eu fico, né? Eu sou a xereta da internet que fica vendo, né? Quem está se movimentando, o que está acontecendo. Eu vi uma publicação do Centro de Referência, onde o Gui faz terapia, né? E nesse momento, aqui em São Gonçalo é o espaço que a gente tem, com qualidade, né, voltado para, né, as pessoas com autismo. E é de uma publicação de um casal, mas, né, foi a Roberta que escreveu, fazendo um elogio muito grande ao atendimento que ela tinha recebido. Mas foi um textão, daqueles textão assim, fala assim, oi, quem que é essa pessoa? Vou dar uma olhada, vou dar uma stalkeada. E ela foi, assim, para alguém que estava começando, que estava vendo um diagnóstico muito recente, que estava num turbilhão de sensações, emoções, dúvidas, e tudo junto, né? Porque tem tristeza também, tem decepção, tem muitas coisas que vêm junto disso tudo. Ela estava ali, olhando com uma empatia enorme,
por uma pessoa que aí é Verônica, lá do começo, a primeira que me deu acolhimento, ela estava falando de Verônica. Aí eu falei, opa, quem é, né? E aí era um texto muito suave, muito carinhoso, muito afetuoso, falando realmente o que ela tinha sentido, o que ela tinha experimentado ali naquele espaço. E aí a gente continua stalkeando, né? Vai stalkeando, vai stalkeando. Aí fui ver Miguel. Falei, meu Deus, que garoto mais maravilhoso, gente. Já tô apaixonada pela criança. Passou, não foi muito tempo, passou pouco tempo. Lília sempre me convidava para as reuniões, né? Para essa troca com mães, né? E tal. E ele nunca dava. Aí veio o convite. Eu falei, hoje eu tô aqui, vou entrar. A Lília me chamou, vou entrar. Aí entro, tô escutando, todo mundo se apresentando e tal. A Roberta começa a se apresentar. Eu falei, engraçado, não me é estranho, acho que eu já vi, né? Obviamente que tinha visto, eu já tinha visto a imagem lá no Face que eu tinha stalkeado. E aí a Roberta começa a falar que ela tinha do centro de referência e tal. E eu quietinha, né? Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? Porque eu entendo quando a gente está, que a gente recebeu um diagnóstico, a nossa vontade de ajudar o nosso filho é enorme. Tem uns 2 dias atrás que eu estava brincando com meu marido, eu falei assim, lembra de um dos trabalhos que a gente pegou toda a rescisão e pagou 7 meses de terapia para Guilherme? Do que adiantou? Aí ele, deve ter adiantado alguma coisa, mas a gente, nesse começo, a gente faz essas coisas. Você trabalhar 8 anos num serviço e pegar toda a rescisão que você recebeu, que não era muito, e pagar por 7 meses de terapia. Como se aquilo fosse, nossa, vai transformar Guilherme. Porque na minha cabeça, e continua sendo, intervenções são necessárias. Mas a gente entende, depois que a gente está vivendo um período e um tempo, e quem é mãe de autista com muito mais idade, vai entender que algumas terapias a gente vai se esforçar, vai fazer e não vai chegar onde a gente imaginou que ia chegar. Perfeito. Só porque a gente, né? E isso acontece. E aí a Roberta começou a falar e tal, aí começou a falar de Verônica, e eu falei, e aí eu me apresentei. Eu me apresentei a ela, falei que eu fazia parte do centro de referência e a gente estreitou, a gente começou a se falar pelo Zap. E foi aquela coisa da empatia, da conexão. Eu sempre, desde a primeira conversa que eu tive com ela fora das redes, no WhatsApp, ela pode resgatar lá as conversas mais antigas que a gente teve. A primeira coisa que eu falei com ela, eu falei, calma, cuidado, paciência, cuidado com as pessoas que se aproximam, cuidado com as pessoas que vão querer, né? E não é entre aspas não, tá? É querer mesmo usar da sua dor, se aproveitar sabe, de tudo que você, dessa potência que você é, dessa força que você é, para conquistar coisas em benefício próprio. Então, meu acolhimento, ele vai nessas outras áreas, né? Nesses outros caminhos, né? Porque quando a gente, né, como eu lá atrás também, em 2010, escolhi participar de algumas coisas e fazer algumas coisas, a gente percebe que as pessoas também usam da nossa fragilidade para essas coisas, né? Lília também está vivendo isso, ela sabe como que é isso. As pessoas, quando vê que a gente começa a falar assim, você quer conversar no privado, quer falar no privado, usam dessa nossa dor não para nos acolher, não é acolhimento. É um sugar, né? Vou sugar aqui. Então, acolhimento é essa palavra que para mim tem um sentido muito grande, né? Muito, muito grande. Então, eu acolho sim, né? Essas mães atípicas, mas eu acolho mulheres, esse meu acolhimento é para essas mulheres que estão vivendo né? Todas essas coisas diferentes, mas eu sou assim na vida, né? Quem não tem filho atípico, né? Que me conhece sem viver o que a gente vive diariamente, eu sou desse jeito. Se eu pudesse, eu tinha, sabe, o polvo, dá um colo aqui, vamos tomar um chá, vamos comer um bolo, porque eu acho que a gente vive, não só, né, a gente vive tantas coisas complicadas, né, nessa nossa maternidade, que se a gente não for assim na vida com as pessoas, qual o sentido que faz? Qual é esse sentido todo, né? De você não ser pro outro, sabe? Você não conseguir ser nada para ninguém, né? Porque isso a gente enfrenta todo o tempo, a gente enfrenta na nossa vida, né? Então, como eu falei, há 19 anos, quando eu me tornei mãe, eu já comecei a acolher outras mães e também fui acolhida. E aí mudou de direção quando a maternidade, né? Eu falo que a maternidade é diferente, né? Nossa maternidade é um pouco diferente. Me fez também fazer essas escolhas. Então,
Ó, Mila dando dica. Mila dando dica. Ano que vem é ano eleitoral. Todo mundo vai vir acolher nossa causa. E é ano que vem mesmo, tá? A cereja do bolo é ano que vem, sabe? Ano que vem ela vem e vem com muita força. É isso que eu falei lá no começo do acolhimento. Mila é essa pessoa incrível que quem tiver a oportunidade de ter por perto e conhecer e aprender. Porque eu falo que eu tenho mentoras hoje em dia, né? A Mila é minha mentora. E Bárbara é minha mentora. Elas não querem ocupar esse espaço, mas elas já ocupam esse espaço no meu coração. De me direcionarem, sabe, de falar, Gi, olha aqui, né? De às vezes dar essa segurada, né? Porque a gente vive tanta coisa, né? Tantos desgastes, que a gente tem que parar, né? Tem hora que tem que parar. Nem todas as horas, por exemplo, eu respondi a Cris, é uma outra mãe, que está vendo muitas situações complicadas, ela me mandou mensagem ontem, eu só consegui responder ela hoje. Porque ontem eu não estava sendo colo por acolhimento para ela ontem. Eu não consegui. Eu sei que ela está passando uma barra. E aí, quando você vai acolher, mas você vai acolher metade do seu eu, você não vai ajudar. Vai ficar faltando. A pessoa já está tão doída, tão machucada, e você vai doar metade de você? Se você não conseguir doar o seu eu todo para acolher de verdade, às vezes... Por isso que às vezes eu também... Hoje eu consigo fazer isso. Aí hoje eu já consigo me doar. E aí? Né? Eu consigo hoje falar, tô aqui inteira. Eu consigo, né? E é sobre isso. E eu falo isso, né? É sobre isso, tá tudo bem, gente. A frase da NET, né? Hoje é... Tô virando TikTok, eu tô virando tudo, gente. Maravilha. Adoro. É divertido, né? Dá uma leveza, dá uma suavidade. Acho que tá aí pra isso mesmo, pra gente se divertir. Tantos recursos. Não é? Mas é. E eles É verdade. Tanta gente, nossos filhos que vivem nisso, já nasceram nisso. A gente tem mais é que se apropriar também, paciência, estão falando. Já é velho pra fazer isso. Eu não tô mais ligando pra essas coisas, não. A gente vai se atualizando, né? Eu e a Roberta temos TikTok parecido, né, Rô? A gente fez um TikTok próximo, perto, né? Olha, aquele TikTok foi maravilhoso. Eu e a Roberta fizemos, digitando. Né? Foi mó legal. E, diversão, brincadeira, leveza, porque é o que eu falo. Você imagina se nesse momento de acolhimento, a gente fala, nossa, não vou fazer isso não. Gente, vai fazer bem? É legal? Blogueira, quem me dera, amiga, quem me dera, que o dia que eu fosse, olha, o dia que eu me tornar blogueira real, muita coisa vai mudar. Ganhar dinheiro com a internet é um caminho. Ganhar dinheiro. Explorador, Carrasco, porque a gente sabe que tem uns caminhos meio esquisitos. Mas Miguel, que é o modelo, né? Miguel é o modelo, né? Já falei isso pra ela. Só tá faltando oportunidade, só preciso da oportunidade. Isso aí, oportunidades e para conseguir isso. É o que a gente quer mesmo. O mundo hoje é diferente, né? Aí, Gisele, terminou essa primeira etapa ou quer trazer mais alguma coisa do acolhimento? Sim, não. Eu resumi pra gente conseguir todo mundo, né? Perfeito. Aí eu vou emendar um pouco, né? Que a gente escolheu essa coisa da sequência, né? De quem teve filho primeiro e não estamos diretamente falando da história, do diagnóstico. Isso aí a gente fala tantas vezes, né? Nas nossas redes sociais, nas nossas lives. Hoje a gente não focou nisso, né? Mas a gente está falando realmente do acolhimento materno. E aí eu trago isso também. Eu sou enfermeira suspeita para falar, né? Na escolha da profissão, o que você mais faz é acolher, é ouvir, acolher paciente, acolher equipe. Mas a maternidade, acho que trouxe para mim um entendimento muito maior do que isso, né? Que é exatamente isso. Você vai acolher o mundo, mas você também vai precisar de colo, de atenção, de carinho, de quem cuide de você, de quem faça alguma coisa por você. Porque é uma exigência 24 horas e você, muitas vezes, sozinha na pegada ali da situação, né? Então, acho que eu consegui olhar mais algumas coisas minhas, né? Nesse processo da maternidade. E aí, quando eu estava no começo da investigação também, eu acho que apareceu muito para mim, e eu gostava muito dos textos, gosto ainda, claro, né? Da Graça Maduro, ela é minha amiga pessoal, da minha sogra, né? Da Leia, o Mundo da Carola. Ela tem um projeto social bem interessante, porque ela ajuda famílias, né? Ela é muito difícil, mas ela se propõe, né? Mesmo tendo esse desfecho triste, doloroso da filha. Eu acho que é uma generosidade, né? E um coração assim tão gigante que a história não acabou. Ela quer ajudar outras famílias, ela quer, né, promover
promover o que puder para o bem-estar, para o conforto, para a qualidade de vida de famílias atípicas, né, com crianças autistas ou com outras deficiências. E eu lia muito também coisa da Andrea Werner, né? A gente vai se achando assim. É verdade. Do Instituto e vai descobrindo. As redes sociais acaba juntando muita gente boa, né? Isso eu acho que é uma riqueza, né? Porque às vezes... É uma arma muito poderosa. Oi? É uma arma muito poderosa, né? A internet, ela tem tanto o poder de edificar como de destruir, né? Perfeito. Porque ao meu redor, assim, eu não tinha nenhuma mãe que vivesse algo semelhante ou né, ou parecido, assim, de maternidade atípica. Até tinha uma amiga, mas não era questão do autismo, era uma deficiência, outro tipo de deficiência. E eu ficava assim, meu Deus, com quem eu vou conversar sobre isso? Mas é nesse igual para igual, assim, né, na mesma uma condição junto. Porque uma mãe que não conhece, eu acho que isso são as dores maiores que a gente tem. Quando a nossa fala é silenciada, tipo, mas isso é de criança mesmo, isso não passa, porque no fundo você sabe que não é, que é diferente, que a pirraça, né, que chamam de birra, mas a desregulação emocional de uma criança autista não é igual a birra de uma criança neurotípica. Isso rende mais tempo, isso demora pra caramba, isso dá uma ressaca na gente. Né, junto, depois que a criança fica lá meia hora, ali se teve isso, 2, 3 anos, ela ainda tinha essas crises. Ela chora, daqui a pouco você está moído por dentro. Internamente tem que se recuperar para trabalhar, para tocar a vida como se nada tivesse acontecido. E a gente sabe que as pessoas não entendem por que não viveram, ou porque também não estão lá tão empáticos com a sua história, acham que você inventa, que não é tão pesado assim. Porque no final, cada um vai ter sua escolha, né? Isso a Gisele trouxe. Acho que essa palavra também é muito importante. De forma alguma eu quero dizer, assim, o governo tem responsabilidades, a Mila trouxe isso. Né? Vai votar em alguém, procura saber qual pauta tem para pessoa com deficiência, o que pretende fazer de verdade, que vai virar um projeto de lei, que vai apoiar, né? Não é só falar, né? Não é só passar a mão na cabeça e chamar de mãe guerreira. Isso aí a gente não precisa, né? A gente sabe disso. A gente quer pessoas que somem e falam, vamos lá, o que a gente pode fazer aqui, ali, o que dá para melhorar, porque aí realmente está ajudando, né, de fato. E assim, nessa busca, aí eu fui vivendo o meu luto, o meu processo, estudando, procurando pessoas, né, que falem sobre isso, que escrevam sobre isso, que tragam alguma coisa. E a gente vai se achando, né? A gente vai se encontrando e vai acalmando o coração. Mas você pensa ao mesmo tempo que tem mães que estão extremamente perturbadas e ainda sem saber como agir, como lidar. A aceitação, que para algumas às vezes é tão rápido, que para mim, assim, eu falo muito com o Paulo, né? Desde a gravidez, a gente nunca teve nem muito essa questão com sexo, menino ou menina. A gente sempre falava, aqui também. Que vier vai ser abençoado, é uma criança, né? A gente não tá numa loja que escolhe um brinquedo, é um ser que está vindo, né, para a vida, para o mundo. E assim, quando você se joga na maternidade, você jogou numa loteria da vida, você não sabe como vai vir o seu presente, é um presente, né? E eu fui realmente assim, e faço esse movimento o tempo todo, né? Não ficar olhando o que falta. E tento fazer isso, ajudar isso as mães quando estão muito desesperadas. E eu acho que deve ser muito delicado, principalmente quando o filho demora muito a falar, quando o filho, né, não olha nos olhos, aquelas características que são trabalhadas e às vezes não correspondem. E é o que Gisele falou, até um tempo você vai ficar pensando em intervenção quase como um milagre, né? Que vai acontecer. Será que daqui a 6 meses? Será que daqui a 1 ano? Depois você vai se dar conta. Lília, só um instante, você está falando disso. Só para mim, né, lembrar aqui desse acolhimento, né? Se eu pensasse o tempo todo, por isso que hoje, quando tem um diagnóstico recente, a mãe fala assim, Gi, mas será que ele vai falar? Será que ele vai falar? Eu falei, gente, o médico falou para mim que o Gui não ia falar. Hoje eu até coloquei um vídeo nos meus stories, ele falando, o Guilherme estava falando acho que 50 palavras por segundo. E o otorrino falou para mim, ele falou, não vai falar, não vai apontar. Então, só que aí vai o acolhimento. Eu tive acolhimento do meu marido naquele momento, de falar assim, oi? Então, esses acolhimentos acontecem às vezes, né? A gente vai tendo esses acolhimentos. Mas para a gente entender que tem mães que vão chegar para a gente
talvez com essa pauta ou com outras, poxa, mas será que vai falar? Será que vai falar? E a gente faz o quê? A gente não acolhe, a gente fica, não, mas olha só, precisa da fono, sem intervenção da fono não vai funcionar. E aí? Se a gente ficar com essa métrica o tempo todo e apontando isso o tempo todo para essas mães que estão vivendo o início agora, isso não é acolhimento. Perfeito. Isso não é acolhimento, entendeu? Perfeito. Não, perfeito esse raciocínio. Porque eu tenho que admitir, a minha formação é de enfermeira, mas eu tenho essa simpatia por saúde pública, que é onde, assim, acho que sai um pouco dessa visão biomédica mais restrita de doença, né, de cura, de tratamento, e consegue ampliar um pouco a visão. E, infelizmente, dos profissionais de saúde vem muito essa postura capacitista, né? Tipo, se não fizer isso, aquilo outro, seu filho não vai desenvolver. Há pouco tempo a gente falou sobre isso. E assim, paciência às condições que a família tem, que a mãe tem. E eu vejo isso. Eu sinto uma dor no peito quando a mãe está desesperada, porque não tem mais de onde tirar dinheiro, não tem mais de onde tirar tempo, e tá profissional perturbando o ouvido da mãe, sugerindo mais horas de terapia X, ou mais... Cadê o acolhimento? Que faz como? Com quê? Cadê o acolhimento? De que isso aí, como é que na realidade, quando você fala disso, a gente entra a gente esbarra, né, na verdade, numa situação. Eles sempre visam, a maioria são assim, sempre visam a criança, o autista, e esquecem de visar a família. Perfeito. Então, assim, aí tenta sufocar o máximo possível, querer puxar o máximo possível da mãe, e na realidade, se a mãe não estiver bem, não adianta que nada que ela fizer em casa não vai surtir efeito nenhum, porque a maior terapia que existe é dentro da nossa casa. Perfeito. Então, assim, isso não vai adiantar em nada, porque, assim, vai acabar com o psicológico da mãe. Sim. Né, como estamos falando de acolhimento materno, a gente, né, vou generalizar a família, na verdade, mas acaba com o psicológico da mãe e não desenvolve em nada, porque a mãe não vai conseguir desenvolver nada dentro de casa, entendeu? Então, isso, continua ali. Exatamente, porque é exatamente aí que a gente fica percebendo, né? Se coloca no lugar, mas entenda essa família, a dinâmica dessa família. Uma coisa é o que é o ideal, né? Seria perfeito fazer o que os protocolos dizem, o que faz. Mas o que essa família tem condições de fazer? Fazendo bem feito, com os pais mantendo a sanidade mental, né? Porque aí também se ficar só trabalhando, surtar, pirar, também não tem cuidar de ninguém, vai dar ruim. O que é possível fazer? Essas perguntas os profissionais têm que fazer, né? Ou pensando em si, que é pior ainda, né? Para ganhar mais, submeter a criança a mais, né? A cobrar mais coisas para ganhar mais. Aí é a parte triste do autismo. Não tem essa visão de empatia, né? Que precisa de muitas intervenções, né? E aí é bem cruel também, mas encontra aí. Eu acho que os pais têm que estar atentos. Exatamente. Foi numa abordagem assim, por uma psicóloga, que queria que a gente conversasse com um convênio, judicializasse, a gente não achou. Eu, como eu sou uma mãe mais cascuda disso, não peguei essa pena dela de imediatamente achar que teria que fazer aquele caminho, sabe? Mas assim, não seria mal para Alice? Não, mas eu não estou disposta a fazer isso hoje? Não estou. Assim, sabe, eu acho que a gente tem também que... Essa calma, a gente vai criando, né? E é importante. Porque no começo a gente fica muito afoito, a gente corre como se fosse... Ainda mais assim, quem tem um filho um pouquinho maior e começa a investigar um pouquinho, né? Esse papo, que é muito interessante. A gente estuda neuroplasticidade, intervenção precoce. Mas a vida inteira a gente é capaz de aprender, né? Inclusive adultos que não têm nenhum diagnóstico, a gente tem que aprender. Então, assim, é se respeitar, né? É ouvir sem julgamento. Eu acho que o nosso movimento acaba sendo muito comum. Aí eu queria ler uns comentários aqui que estão bem interessantes. Aí eu pedi para a Roberta falar. A Mônica falou, né? E quando a mãe não tem rede de apoio com filho autista severo mais velho, como ajudar essas mães? É o nosso calcanhar de Aquiles, né? É um ponto muito... Eu lembro da história da morte que, né, foi em Minas Gerais, a mãe que demoraram a achar o corpo e assim, a tristeza que o quanto fica invisível e esquecido essas famílias, né, essas mães solos, né, acaba sendo,
nessa situação? Se vocês quiserem falar alguma coisa também, como ajudar essas mães que são sozinhas, né, e têm filhos Tá severos? circulando, né? Não sei se vocês viram. Tá circulando um vídeo na internet de acho que é um autista adulto, batendo com o corpo numa grade. A mãe falando, eu não vou aguentar mais isso, olha como ele tá. Eu recebi, né, da minha amiga Priscila. E é isso, cadê o acolhimento ali? Não tem acolhimento. Por isso que o movimento, por isso quando eu falo assim, né, a gente tem que ser muito inteligente nesse acolhimento, porque as pessoas às vezes vêm para se aproveitar dessa nossa fragilidade e não fazer coisas efetivamente. Assim, a gente precisa de espaços para acolher esses autistas adultos severos, sabe? Eles vão crescer, né? Moradia assistida, eles vão crescer, moradia assistida tem que acontecer. Mesmo, às vezes, com intervenções na infância e na adolescência, tem alguns casos que não acontece esse progresso. E aí? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer que não está acontecendo, que não existe e que está tudo bem? Porque a nossa métrica não está acontecendo. Na minha casa não tem, na sua não tem, na de Roberto também não tem. Para quê? Não vou me meter nisso. Aí que bate o ponto, é o nosso calcanhar. Precisa se meter sim, precisa se unir sim, precisa buscar sim, para que essas coisas aconteçam, entendeu? Para esse acolhimento não ficar só, né? Eu te até a idade escolar, né? Na verdade, porque Sim, a sensação que eu tenho é que passou da idade escolar, a criança no caso, passou da idade escolar, adolescente e a vida adulta, some no mapa, entendeu? Sim. E a realidade é que cresce, fica mais forte, e em casos de serem um pouco mais severo, a gente já não consegue. Miguel hoje tem 3 anos, às vezes o Miguel me machuca, porque eu tenho medo de machucar ele, segurar ele de alguma maneira em uma crise, e você imagina, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, como é que vai ser? Então, assim, é uma visão, porque na verdade eu já ouvi muitas pessoas falarem, mas você está pensando numa coisa que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu tô pensando nisso porque o que eu tô passando agora já tá me deixando desesperada, imagina daqui a 10 anos. Então, assim, se eu não pensar nisso ao longo prazo, ele só vai ser mais um número depois da idade escolar. Ele vai sumir no mapa também, assim como todos os outros têm acontecido, entendeu? Exatamente. E, assim, a gente pensa nos nossos filhos, né? Crescerem, terem oportunidade de aprendizagem, de trabalho, de renda, né? De autonomia. Ser o mínimo funcional, né? É o que a gente espera. Como os que estão agora nessa idade, né, adulta, que querem se relacionar, que querem também... Ih, pegando meu relógio aqui. Tá mostrando meu relógio aqui no pulso dela. Alice. Aí... Mas o pai tá com ela, hoje ela tá mais suave, porque tem dia que ela tá inspirada na live. Pra não perder o raciocínio aqui. Aí, então, realmente, assim, essa mãe, né, eu sei que é muito difícil, eu não tenho próximo a mim, né, nenhum conhecimento assim de autista severo, de mãe solo, mas assim, se cabe perguntar, posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes essa mãe quer que alguém leve o pão fresco para ela, porque não consegue ir na padaria. Tipo assim, você não resolveu a vida dela, você não cuidou do filho e fez nada assim a mais, mas assim, às vezes uma coisinha que né? Precisa pegar alguma coisa no centro da cidade, ou um deslocamento, né? Um serviço assim que a gente, às vezes alguém salva a gente com isso. Essa mãe tá presa dentro de casa, porque não deve dar conta de arrastar o filho para tudo que é lugar. Pegando o gancho, Lilian, eu quero te interromper. Pegando o gancho dessa situação dessa mãe que veio a óbito e fatalmente o filho também foi, tem mães, digo assim, de modo bem geral, tem mães que sequer conseguem fazer um preventivo. Então, assim, não tem o cuidado da saúde como mulher, porque não tem com quem deixar a criança, entendeu? Então, assim, são coisas que também precisam ser citadas. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, antes de sermos mães, independente de ser mãe atípica ou não, somos mulheres, entendeu? E precisamos do cuidado da nossa saúde mental, do nosso corpo, e nossa saúde física, e assim, e o quanto é difícil às vezes você parar para fazer uma unha. Imagina você parar para fazer um preventivo.
Entendeu? Então, assim, vai muito além. Eu vejo, né, na verdade, o acolhimento materno, bem generalizando, ser atípico ou não, vai muito além de só eu fico com o seu filho rapidinho para você passar um pano na casa. Porque às vezes pode parecer incrível. Não é possível que você não consegue passar um pano na casa. Não, tem dia que eu não consigo. Então, assim, às vezes é uma coisa simples. A Gi, eu sempre lembro quando a Gi fala que adora tomar o café dela tranquila e calma. Então, assim, é uma coisa simples, às vezes, porque nem todo mundo tem esse olhar de carinho e amor. Oi, Beta, quer que eu fique com o Miguel um pouquinho pra você sair com o Anderson, pra você ter um momento de... Não tem, porque assim, as pessoas esquecem. É a mãe... Na verdade, é uma cobrança desde sempre. A gente nasce... A gente cresce, aí tá. Quando é que vai namorar? Aí namora. Aí quando vai noivar, é noiva. Aí quando vai casar, casa. Quando vai ter filho? Quando vai ter outro filho? Aí quando vem aí fica nessa cobrança constante. É uma roda que não tem fim. E assim, é uma cobrança, é um rótulo que a sociedade coloca, as mídias também, sobre padrões de perfeição de maternidade que não existe. Então, assim... Desculpa, Lili, acabei pegando o gancho. Mas assim, a gente acaba, eu digo por mim, porque assim, eu passei os últimos 12 anos da minha vida tentando ser mãe. E assim, quando o Miguel veio, né? Miguel é de fato um milagre. Eu não podia ser mãe, eu era desenganada de verdade. Então, assim, quando o Miguel veio, eu ficava naquele rótulo, nossa, eu sou mãe tentante, aquela capa de revista da mãe amamentando e os brilhos, os pombos voando. Não é assim, não é. Assim. Não é. Então, assim, quando a mídia vai falar que o padrão de beleza não é esse para mulher, padrão Barbie, não existe. Entendeu? E isso é o motivo de muitas meninas, digo meninas porque eu vejo adolescentes, fugindo um pouco da questão da maternidade, eu vejo muitos adolescentes se odiando, porque a mídia impõe um padrão. Então, assim, é exatamente igual com a maternidade. Então, assim, quando o Miguel veio, que eu vi, nossa, não é nada disso. Essa maternidade perfeita que todo mundo me vendeu, não existe. Não existe. Porque essa é a realidade. Entendeu? Então, assim, quando vem um diagnóstico, indo um pouco mais pra frente, né? Quando vem um diagnóstico e você vê que a maternidade consegue ficar mais difícil, porque mais quando a gente é mãe, a gente, nossa, eu não vou conseguir, tá difícil. Não durmo, não como, tal, não tomo banho. Quando a gente vem um diagnóstico, a gente vê, nossa, eu pensava que não podia ficar difícil, mas ficou. Entendeu? Gente, Rô, só uma coisa aqui. Quando você está falando de acolhimento, é igual a questão da maternidade, né? Todo mundo romantiza a maternidade, não, romantiza a amamentação como algo incrível, maravilhoso. Que é sim, é incrível, é maravilhoso, mas não é desse jeito. Então aí vem esse acolhimento que a pessoa fala assim, não, mas eu amamentei meus filhos todos. E tá a gente lá sofrendo, sabe? Acabada, e tá todo mundo falando que é lindo. Não, não é lindo. Amamentar é difícil pra caramba, amamentar dói muito, amamentar é complicado. E aí não, mas é lindo. Não é lindo não, gente. Pode ser que não sabe, umas é bom pra outras. Sabe o que é mais triste disso tudo? Mais triste mesmo? Que a maioria dos julgamentos vem de outras mulheres. Exatamente. Isso é muito triste. De machismo, dessa estrutura da sociedade. E é muito triste a gente reproduzir isso, né? A gente, às vezes, sem querer, se não se perceber, se não se fazer essa autocrítica, né? Se a gente não fizer, a gente pode estar se vendo julgando uma mãe. Peraí, eu tô no mesmo lugar, eu não gosto de ser julgada, eu não vou fazer isso, né? Hoje eu carrego um lema, tá? Hoje eu carrego um lema. Quando eu vejo... Antigamente falava assim, mas se fosse meu filho, não é seu filho. Isso aí. Não tem fator emocional. Você não pode avaliar se a mãe deveria ou não deveria fazer algo, porque não é seu filho.
Vamos Exato. pensar nisso? Exatamente. Você não tem um laço com aquela pessoa, você não tem um laço. Então, você não tem que falar que se fosse meu filho. Pois é, não é seu filho. Então, fica quietinha, vai para sua casa, cuida do seu, que ela cuida do dela, e todo mundo feliz. E, né? Verdade. Perfeito. O meu nível, menina. Se já não chegou for para nesse nível. acrescentar, se não for para acrescentar, né? Respostas assim, porque a gente não aguenta A mais. gente já vai ficando já mais fina. É porque Sim. é isso aí. Se não for para acrescentar em nada, é melhor ficar quieto, né, cara? Manda uma dessa mesmo pra ver se a pessoa se toca e para de ser chato também. Às vezes a gente faz isso. Pois é. A Manu, acho que é Manu Willer. Não sei, Manu É Willer. Manu. É. Manu, por aqui foi assim, não conhecia nenhuma mãe atípica perto. Logo de cara veio o isolamento da pandemia e esse acolhimento veio por meio das mães nas redes sociais. Então hoje acaba sendo, né, um caminho, um mecanismo muito acolhimento. Pra gente. Aqui, a gente está fazendo isso agora, né? Não estamos juntas no mesmo ambiente físico, mas estamos conversando sobre isso. A Mônica falou, acho que quando recebemos o diagnóstico e eles são pequenos, há acolhimento. Aí ela botou, quando eles crescem, o acolhimento vai indo embora. Essa sensação que as mães que têm filhos maiores comentam, né? E o que a gente está falando aqui dessa nossa preocupação de ter uma sociedade que consiga lidar, né? Com mais naturalidade, com a diversidade, com o autismo. E aí, assim... Gente, estou aqui. Eu sou a mais velha do grupo por enquanto, mas eu estou aqui. A gente vai continuando ficando junto. O rolê vai ficando junto, ó. Isso, com certeza. Sem parar. Eu lembro, falar, mas é a Bárbara que tem... Autistas também crescem, autistas crescem. É da Bárbara? Isso, Bárbara. Isso, Bárbara. Eu gosto muito de conversar também, né, com mães atípicas de filhos maiores. Aqui, ó. Nós tem mais é Bárbara e Mila. Bárbara e Mila, entendeu? Mila também tem filho adulto? Davi fez 22. Davi fez 22 agora. Sim. São demandas diferentes, né? Eu vou falar isso em outro momento, mas assim, o que eu estou vivendo agora aqui? Há 2 anos atrás, a gente estava totalmente inseguro se a Alice ia alfabetizar. Agora a gente está vibrando que a Alice está alfabetizando, está lendo tudo. Tá bacana, sabe? Então, assim, as preocupações vão mudando, né? O que a gente achava que ela não daria conta, falando baixo, porque eu não falo isso para ela. Eu estou muito feliz com isso, porque ela está conseguindo, sabe? Nada é perfeito, mas está indo. Que bom, graças a Deus e ao nosso esforço, né? E esse trabalho que a gente está fazendo. Mas acontece, ela não tem atendimento top, intervenção top. A gente tenta ter um ambiente familiar que ajude, que estimule, que acolha. Mas cada família tem sua dinâmica. Eu não posso esperar também, né, de outra família que faça igual a minha. A gente faz o que pode, dentro do que pode, né? Aí, deixa eu ver mais comentário aqui. A Mônica falou, gastei mais de 30 mil em intervenções precoces sem sucesso. Imagina. Meu Deus. Essas clínicas, então, é muito triste, é muito complicado. Porque não tem garantia. Eles olham pra gente e falam assim, aí eles vendem um pacote milagroso. Banco. É que na testa. Se vier junto, né, com o filho, esse cheque limitado para gastar com intervenção, mas não vem, né? Mas é por isso a necessidade das políticas públicas, né, Lília? Por isso, né, Rô? Por isso a necessidade. Porque uma minoria, muito minoria, tem condição de chegar nesse tratamento. Mas aí, e mesmo assim não consegue, às vezes, manter, é o que a nossa amiga falou. E a maioria, que somos todos nós, precisamos das políticas públicas. Sim. Precisamos de espaços voltados especificamente para os nossos filhos, entendeu? A maioria das mães, dessa que você está falando, às vezes não tem nem orientação sobre nada, entendeu? Não entende nada. Eu tenho uma mãe no meu grupo que, assim, às vezes eu fico, meu Deus, como que eu vou ajudar? Porque, tipo assim, ela totalmente perdida, mas assim, com o dia a dia, o conversar, o mandar uma mensagem, a gente se encontra de vez em quando, né? Entre uma terapia e outra, né? Eu faço questão de procurar ela e a gente conversar e tentar orientar ela sobre os benefícios o máximo possível. E graças a Deus, assim, eu tô vendo que ela tá entendendo, porque são pessoas, assim, que moram, pra você ter noção, ela não tem nem acesso à internet. Então, assim, é muito complicado. E isso é acolhimento, Roberto. Isso é acolhimento. É complicado, porque assim, como vocês, né, como vocês já sabem, tá tudo muito recente ainda para mim.
Então, assim, e eu tô vendo uma demanda tão grande chegando para mim de diversas. Sim, É totalmente diferente de uma para outra. É assim, então, assim, sim. são totalmente diferentes as abordagens, né? Então, Sim. assim, Nem tem que sempre é ter terapia, muita. né, Rô? Às vezes é alimento, às Isso. vezes as pessoas estão precisando, né? Esse acolhimento às vezes vem por forma disso, que as pessoas às vezes estão com fome, tem mães que estão passando dificuldades Obrigado, né? extremas, muito complicadas. A E maioria às não vezes trabalha, né? a maioria não trabalha, Não porque tem não tem com como, quem né? deixar. Fique com Não tem filho. como, entendeu? Deixa eu ler os Não, comentários Oi, pode aqui, falar. aí a Roberta tenta trazer. Eu acho que não vai travar, não, né? Porque às vezes com uma hora ele tava dando aquelas. Ih, Vai corta com travar, uma não. hora, Qualquer né? coisa a gente Corta volta. nada, Cinco parou. minutinhos. Mas eu acho que ele Parou, não agora vai não vai cortar fazer isso, nada. não. Se ele fizer, a gente Então volta Vai retorna. não. pra mim me apresentar, senão eu vou ficar sem falar. Fica com a gente. Não, vai, não, deixa a Roberta volta falar. aqui. Aqui A aí gente volta. a gente volta até meia-noite. Brincadeira, ninguém tá vendo. Mas deixa eu ler aqui pro pessoal que tá junto com a gente, né? A Mônica falou, a Dani falou, corri tanto no início que pifei. A Mônica continuou falando, políticas públicas para os mais velhos severos não existem. Exatamente, é uma preocupação, é uma construção, né? Estou vendo meu filho crescer e preocupado com a severidade. É fato, é honesto, é muito complicado. Verdade, se fala muito em crianças, né? Basta entrar no ensino fundamental e já não tem mais políticas públicas para severos. Se passar de 14, não tem atendimento pelo SUS em São Gonçalo em rede conveniada. Olha só. Porque aí não é criança, né? Não é adolescente, adolescência. Eu sou da coordenação regional do Lagarta, aí a Vanessa trouxe isso. Vocês viram a pesquisa que o Lagarta Virapupa está realizando sobre as demandas das famílias de PCD? Quando vocês tiverem oportunidade, dá uma olhadinha no meu Instagram, né? Lilian Carvalho, _F, ou Pais Além do Espectro, que tem ali a publicação do Lagarta explicando, e qualquer dúvida a gente fala depois, tá bom? Dona Léa trazendo a questão do censo, né? Que é justamente para ter isso mais condensado, para ver se aparecer esse número de autistas severos, adultos, que estão. Quantos temos, né? A gente não tem essa numeração, né? A Fábia falou, a Mônica estava falando na hora, tomar um banho, comprar pão sem apoio, o cuidador tem que ser cuidado. Mas a gente tem que tirar essa coisa de Mulher Maravilha, tem que pensar nas mães e centros de referências. Fiz preventivo com o Heitor no consultório, que às vezes não deve ter ninguém que fique, né? Pensa se alguém quer ficar com um jovem autista severo. É exatamente isso. Obrigada que a Mônica está elogiando a gente. União da família, terapeuta. Felizmente a gente não tem muita informação, além de ser difícil o acesso a serviços públicos, há também a falta de informação. Exatamente. Onde vai, o que começa, para onde vai, né? E aí vocês podem continuar trazendo os comentários. Vou pedir a Roberta agora. Tá? Ó, fica com a gente, que se o Instagram der ruim aí, a gente vai voltar. A gente volta. Pegando o gancho aqui antes de eu me apresentar sobre a questão do preventivo, né? Teve uma mãe que relatou pra gente que a filha fez uma live dela durante o preventivo. Mas só que ela... Gente, imagina. Deve ser um perigo. Mas assim, graças a Deus que não deu tempo de não, né, de não dar ruim. Não vazou, mas poderia dar muito ruim. Então, assim, que não dá pra porque tomar conta da mulher e da criança. Alguém tinha ficado o celular é a arma que a gente tem pra gente fazer um arroz, pra gente fazer um feijão, pra gente pegar e fazer um exame. E a gente dá o celular na mão da criança. A criança, hoje em dia, o Miguel já fica com o dedinho assim, ó. Então, assim, quando ela falou pra mim, eu fiquei chocada. Eu falei, não acredito, ela, Roberta. Quase que eu fiquei em rede nacional. Então, assim, é muito difícil. Estamos rindo, estamos brincando hoje, mas imagina o psicológico dessa mãe, como que não ficou na hora. Preocupada se alguém viu, preocupada se aconteceu, entendeu? Então, assim, é difícil, gente. Enfim, meu nome é Roberta, para quem não me conhece, eu sou mãe do Miguel Arcanjo. O Miguel vai fazer 3 anos sexta-feira agora, foi diagnosticado dia 2 de junho desse ano, tá bem recente. E no dia 17 de junho eu decidi fazer um grupo de WhatsApp de acolhimento para mim tentar acolher o máximo de mães possíveis para não passar o que eu passei quando eu recebi, né, o diagnóstico.
Eu encontrei o acolhimento na Verônica, como a gente já trouxe, né, sobre ela, mas eu não vou me cansar de falar da Verônica, que o acolhimento primeiro foi dela. Ela poderia muito bem dizer, não tem vaga, fechar a porta na minha cara e tchau. Não, ela estava no horário de saída, ela parou, ela me atendeu, ficou quase 2 horas comigo e com meu esposo ali acolhendo, direcionando, conversando, simplesmente por empatia. Por amor. Então, assim, é incrível. E o meu intuito de fazer esse grupo do WhatsApp era esse, né? E assim, aí fiz o Facebook do Miguel e o Instagram do Miguel também para informação e conscientização. E assim eu comecei a resgatar essas mães, né? Aí tive a oportunidade de conhecer algumas pessoalmente. E assim, tem sido incríveis. Não fechei só o grupo para São Gonçalo, tem mãe de Minas, tem mãe de São Paulo, tem mãe da Bahia, tem mãe de um monte de lugar. Então, assim, são incríveis os relatos. A gente aprende todo dia uma com a outra. A gente brinca, a gente ri. O grupo não para, é muito engraçado. Tem hora que eu não consigo acompanhar. E, assim, não deixa de ser um acolhimento, às vezes, uma brincadeira, uma descontração. Eu sempre faço rodas de conversa online, né? E a gente troca muito. Isso tem sido bom para mim, né? Para mim aprender, porque assim, o Miguel está com 3 anos, mas tem mães ali com filho de 20, 22, 23, tem mães de... Então, assim, isso tem sido importante. O Te Acolher, né, o nome do meu grupo é Te Acolher Mãe São Gonçalo, tem tomado uma proporção que, na verdade, eu não imaginava, porque eu acho que, no fundo, eu fiz esse grupo para ter acolhimento e não para acolher. Eu tive essa sensação hoje. Uma mãe me mandou uma mensagem só para dizer bom dia, para perguntar como é que eu estava, e aquilo foi... E assim, eu tive essa... Hoje caiu essa ficha, né? Eu fiz o Te Acolher, na verdade, para ser acolhido e não para acolher, e acabou tomando essa proporção tão linda. E assim, quando eu faço os meus corres em relação ao autismo aqui no município, é sempre por elas. Quando eu vou, eu sempre penso nelas. E é o que tem me dado força. Até me emociona um pouco falar, porque, como eu falei, são diversas demandas. Eu tenho lidado com mães em situações muito difíceis, que às vezes eu, de fato, não sei como ajudar. Mas só eu falo, eu tô aqui, o que eu puder ajudar tiver no meu alcance. Porque, como eu falei no início, a maioria das pessoas esquece que a gente é mulher, né? E a gente vive um turbilhão, na verdade, com hormônio, tudo. A gente vive um liquidificador de sentimentos. E assim, antes de ser mãe, a gente é mulher, a gente é esposa, a gente é pessoa, né? Então, assim, a gente é mãe, virou mãe, acabou. Não existe mais... A gente perde um pouco da nossa identidade, né? Porque, na realidade, hoje todo mundo me chama mãe do Miguel Arcanjo. Ninguém me chama mais pelo nome. Então, assim, tipo, não tô reclamando, gente. Não tô reclamando. Eu amo demais essa referência. Mãe da Alice. Nossa, você é a mãe do Miguel Arcanjo. Eu acho incrível, porque, assim, tem, de fato, um reconhecimento, né? Mas, assim, a gente perde um pouco da nossa identidade. E quando a gente fala de acolhimento materno, independente de ser mãe atípica, independente de ser maternidade, independente, a gente falar da mulher, entendeu? Que eu acho que a gente acaba se esquecendo um pouco a gente se perde, na verdade. Digo isso porque, assim, eu vi, quando o diagnóstico do Miguel veio, eu parei, eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Vai ser casa... vai ser terapia, vai ser trabalho, vai ser esposo. Eu falei, não vou ter psicológico para essa demanda toda, não. E aí foi quando eu conheci lá na roda de conversa, né? Conheci vocês, a Lília me chamou. Eu tive o prazer de estar ali conversando, de estar agregando de alguma maneira. E eu me emocionei, chorei, porque foi minha primeira roda de conversa. Acho que eu nem tinha nem feito o grupo ainda. Acho que foi na semana que eu fiz. Não tinha feito, não. Acho que foi na semana. Não, Lília falou que você estava super... você estava super... né, tava precisando de apoio. Foi assim que Lília falou. Tem uma mãe que tá precisando de apoio.
Eu Você. tava muito mal, porque, tipo assim, eu não tava conseguindo cuidar de mim. A gente, com a maternidade, a gente esquece do nosso corpo, nossa vaidade. Então, assim, eu tava mal comigo e tava naquele iniciozinho, o Miguel tava com algumas dificuldades. Eu tava aprendendo, me adaptando, isso é todo dia. A gente aprende ao longo, a gente se adapta e aprende ao longo da eternidade. Vida, Mas assim, aquele períodozinho que eu já sabia, não, ele é autista, e assim, poxa, será que isso daqui tá incomodando porque ele é autista? Eu tava nesse período. Então, assim, eu cortei meu cabelo, porque o cabelo tava sendo uma dificuldade muito grande em relação a ele. Quem me conhece sabe que o meu cabelo era gigante. E assim, não que me faça falta ou de alguma maneira tenha interferido na minha identidade psicológica. Não por isso. Mas assim, não são todas as mães que lidam dessa maneira, entende? Então, assim, quando a gente se fala de acolhimento materno, o intuito, na verdade, vou falar com propriedade em relação ao meu grupo, é falar da mulher, entendeu? Lembrar que ela é uma mulher que tem sentimentos, que não é todo dia que tá legal, que não é todo dia que tá bom, que é legal chorar, que é legal gritar, que tem desejos, que tem cansaço, que não é super maravilha igual a gente estava falando, quebrar esse rótulo. E não tá bom, a pandemia só veio para mostrar que para que todo mundo, ninguém tá bem psicologicamente. A pandemia só veio para dar um start, entendeu? E com o diagnóstico é um peso a mais, porque a gente está em casa, a maioria das mães acabam largando seus empregos, e a gente está em casa, não tem essa questão de poder levar num parque, porque a gente não sabe, além da pandemia, como as pessoas vão ter receptividade em relação à criança, e a gente acaba ficando preso. E assim, o psicológico vai indo por água abaixo, interfere no casamento, interfere na nossa vida pessoal, interfere na nossa vida profissional, e a gente vai se afundando até pontos de mães pensarem em suicídio, até pontos... Então, assim, não é simplesmente um acolhimento. Porque tem gente que fala assim, acolhimento? Gente, é muito sério. Isso é muito sério. Você ter a gente tem essa questão mais de internet hoje em dia que a gente tem usado para benefícios, de informação e conscientização. A gente tem um peso muito grande na vida das pessoas, de influenciadoras, entende? Então, assim, tem muito cuidado e muito medo de como que eu estou influenciando alguém. E quando a gente fala de maternidade, como eu falei antes, a maioria das pessoas acha que a maternidade é a coisa mais linda do mundo. E não é. E assim, olha, gente, vou falar por mim. Acho que eu nunca falei nem isso pro meu esposo, mas a maternidade é muito solitária. Eu acho que eu não comentei isso, eu acho que eu nunca comentei isso nem com meu esposo. Apesar dele ser incrível, eu amo meu marido de paixão, ele é meu apoio, eu acho que sem ele, sinceramente, e eu fico imaginando as mulheres que simplesmente foram abandonadas. E assim, gente, eu não consigo imaginar como que elas conseguem. Essas têm todo o meu respeito. Porque assim, com o Anderson já é muito difícil. Pra mim, como mulher, como ele mesmo me incentivando, tá? Às vezes é difícil. Então, assim, sei que ainda tem muitas demandas por vir, né, Gi? A Gi já tá na fase da adolescência. E assim, eu tô tentando de todas as maneiras possíveis acolher o máximo possível. Mas no final, o que eu tenho de retribuição é eu ser acolhida. Sim. Então, assim, foi como eu falei naquela hora, o que mais me entristece a maioria das vezes, deixa muito triste, é que a maioria dos julgamentos vem de outras mulheres, de outras mães. E assim, às vezes a pessoa não precisa nem saber o que você tá passando, ou tipo, só não comentar, igual a gente falou, então não comenta, entendeu? Mas assim, nossa, você engordou tanto depois da gravidez, pois a pessoa não tem noção como que é difícil controlar a ansiedade,
muitas das vezes uma depressão pós-parto, uma depressão que vem se arrastando até mesmo antes da maternidade. Então, assim, ser mulher é muito difícil numa sociedade que tem rótulos e padrão para tudo. Então, assim, tem sido difícil para mim. Estou tentando voltar às minhas atividades físicas aos poucos, tentando colocar o Miguel dentro, né? Na questão dos circuitos, né? Que eu falei com você lá do jiu-jitsu, graças a Deus o mestre abraçou essa causa. Então, assim, tenho outras mães têm chegado, né? Mas, assim, vai muito além disso. Você está em um ambiente diferenciado, com pessoas que te entendem de verdade, é totalmente diferente você conversar com uma mãe que não tem um filho que não passa. Porque, assim, temos características muito parecidas, mas, assim, cada uma tem uma rotina totalmente diferente da outra, apesar do filho ter o mesmo diagnóstico, entendeu? Então, assim, essa semana foi um pouco pesado para mim. Ontem eu tive um problema sério, eu fui para terapia com o Miguel, tava em engarrafamento, ônibus lotado. E assim, eu passei uma situação que eu nunca tinha passado na minha vida. O Miguel gritando, berrando, batendo em todo mundo dentro do ônibus. Foi horrível. E eu já tava pensando em descer no meio da BR. Aí a moça que tava do meu lado, calma, bota ele aqui. E as outras pessoas tudo olhando torto. Sabe por que ela me acolheu? Porque a sobrinha dela é autista. Ela me acolheu e as outras pessoas simplesmente ficaram olhando torto, provavelmente não sabiam nem o que estava acontecendo, tava achando que ele estava de birra, entendeu? Então, assim, aí eu já estava nervosa, porque eu estava segurando 2 bolsas e segurando ele, e ele berrando sem parar, eu sem saber o que fazer. Sim. E eu vou descer, eu já tava assim, eu vou descer, porque, assim, não é nem porque está incomodando as outras pessoas, porque eu tô um pouco me lixando, mas, assim, o estressar dele me deixa muito nervosa, porque eu acho que, de alguma maneira, eu tô machucando, eu tô ferindo ele, por não tentar dar conforto naquele momento. Sim. Eu sei que foi divino, do nada o ônibus andou e eu desci, não conseguimos fazer a terapia, tivemos que voltar para casa, fiquei 1 hora praticamente esperando o ônibus para retornar e Miguel se jogou no chão. Miguel queria correr para pista, para BR, e ele se jogava no chão e ele rolava, parecia um empanado, rolando para lá e para cá na areia. E todo mundo no ponto me olhando. Todo mundo no ponto me olhando torto. E o ônibus não vinha de jeito nenhum. Gente, eu já tava chorando. Eu tava chorando no ponto do ônibus, de uma tal maneira. E o que mais me deixou chocada é que só tinha mulher no ponto do ônibus. Que estamos falando de acolhimento materno. Mulher. Só tinha mulher no ponto do ônibus. Eu estava com 2 bolsas atravessadas e tentando acalmar o Miguel que estava no chão e ninguém veio. Você precisando de ajuda? Ele está passando mal? Ou então quer que eu segure sua bolsa? Não sei. Entende? Simplesmente ninguém, entendeu? Então, assim, foi frustrante demais. Eu fiquei muito mal. Aí veio a abençoada do ônibus, entrei no ônibus, o ônibus lotado. Aí uma senhora lá de trás, que eu vou direto no preferencial, né? Aquele banquinho amarelo, ninguém me segura. Mas só que só tinha idoso. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu com ele no colo. Aí a senhora foi, você deu o lugar, senta aqui, o Miguel todo ralado, todo marcado, porque ele é muito branco. E eu já tava assim, gente, vão pensar que eu bati no meu filho. Aí eu comecei a chorar dentro do ônibus desesperadamente. Eu não parava de chorar. E assim, a moça que tava do meu lado, você tá bem? Aí eu não conseguia falar, de tanto que eu tava chorando. Então, assim, e ele ali, aí depois que ele sentou, que ele parece que assim, sentou, entrou no mundo dele. E eu desabei. Parecia que eu tinha tomado uma coça, meu corpo todo doía. É horrível. Então, assim, de todo esse apocalipse que aconteceu, apenas 2 pessoas chegaram até me perguntar se estava tudo bem. Uma porque ela falou, não, minha sobrinha, acho que era a sobrinha dela, minha sobrinha autista, eu sei muito bem como que estava passando, que ela viu a cordinha do Miguel, né? E a outra porque eu não parava de chorar, eu tava chorando muito alto, gente. Aí ela, você tá bem, você tá passando mal? Eu não conseguia nem falar. Mas você imagina, o ponto estava lotado. Então, assim, o acolhimento, quando a gente fala de acolhimento, vai muito além dessa questão. Foi o que a gente falou, desde sempre ela é assim. Então, assim, nem todo mundo tem essa... Eu acho que vai também muito do caráter também, não sei.
A pessoa ter esse coração de entender, de se doar, de querer ajudar de alguma maneira. Então, assim, tem encontrado pessoas maravilhosas nesse pouco tempo. A Gi foi uma delas, a Lilian também chegou em um momento que foi um start para mim, né? E assim, no todo, como eu falei, eu fiz o grupo para acolher, mas na verdade quem foi acolhida fui eu. E tem sido maravilhoso participar, estar com vocês trocando experiência, porque assim, ainda tem muita coisa para rolar, o Miguel está crescendo, o Miguel vai crescer, eu tenho dúvidas, e eu acho que essas dúvidas nunca vão acabar. E assim, tô tentando me resgatar, na verdade, como mulher, como pessoa, como esposa, porque eu acho que a gente foca tanto no filho que a gente às vezes esquece do... Eu digo por mim mesmo, porque nem todo homem tem essa aceitação que nossos maridos têm. O esposo da Gi, eu vejo que ele é super... Cara, eu ainda teve uma roda de conversa que eu perguntei, gente, como é que vocês conseguem? Assim, é uma conexão incrível. A Lili também. Então, assim, a gente tem graças a Deus, a gente tem esses homens maravilhosos dos nossos lados. Além de homens incríveis, são pais maravilhosos. Então, assim, e com tudo isso ainda é difícil, né? Então, esse escolher da gente acolher e abraçar outras mulheres e fazer elas entenderem que o diagnóstico não é o fim, às vezes é muito difícil, a aceitação e tal. Não quer falar do diagnóstico, não quer falar de autismo, que a gente respira autismo, né? 24 horas. Vamos falar de você, como é que tá sua vida, tá um caos, ai meu Deus, não faço uma unha há 10 mil anos. Então, assim, tentar resgatar um pouco Porque, assim, é difícil, mas dá para adaptar. É tudo adaptação, a gente vai se adaptando, eles vão se adaptando a gente vai se adaptando a eles. Porque antes de sermos mães, somos mulheres, e eles, antes de ser autistas, são crianças. Então, vai dar tudo certo, é um dia de cada vez. É isso, gente, acho que falei até demais. Não, que isso. Falou nada, falou ótimo. Ótimo. Deixa eu só dar uma olhada nos comentários. Eu fico muito feliz, assim, de ver que a gente vai contribuindo, né? Cada uma traz uma vivência, reforçando essa questão, né? Das pessoas olharem com esse olhar de mais empatia. Trouxe essa preocupação realmente com a saúde mental das mães, né? Às vezes eu tenho medo, e é isso no Lagarto a gente é até orientados, assim, né? Às vezes, naquele momento, uma pessoa estranha te procura e acontece, e você não tem noção do que está acontecendo na vida daquela pessoa. E, às vezes, uma orientação mesmo. Se você está desesperado, tem o Centro de Valorização da Vida, que é 188. Da vida. Lá tem pessoas capacitadas para acolher, se você está muito deprimido, pensando, né, em ideias de suicídio. Porque isso é coisa muito séria, né? Às vezes a pessoa não tem um psicólogo na mão, né? Um profissional, assim, para fazer uma coisa mais imediata. Às vezes vai precisar ir para uma emergência para tomar uma medicação porque está fora de controle. E, às vezes, a gente pega umas situações muito, né, muito de emergência mesmo. E a gente sabe que tem que correr e, às vezes, como todo mundo falou aqui, às vezes a gente está num péssimo dia que não se sente nem com energia para acolher e para ouvir alguém. Então, nem sempre eu consigo responder no tempo que a pessoa acha, né, que eu estaria disponível. Às vezes eu demoro. E conversa de WhatsApp te dá essa fluidez. Você responde, respira, faz outra coisa, depois você volta. Então, não tem muito... Às vezes a pessoa está querendo aquela sequência que encontra, né, numa conversa, mas... Dentro do possível, a gente tenta dar uma resposta, dar uma palavra de conforto e jamais, assim, julgar ou cobrar alguma coisa, porque já deixa esse povo sem noção que já faz isso. Eu lamento muito, né? Que a gente seja cercado e as pessoas aprendam que a gente precisa justamente dessa... Que possa ajudar, né? O que você está precisando, como você está, né? O seu filho tá bem, o que vocês estão precisando e vai ajudar. Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários mais recentes. A Dani se despediu, foi embora. Aí a Fábia falou, muito legal, o pai ativo e participa, ajuda a mãe. Infelizmente, a grande maioria deixa tudo nas costas da mãe. E eu ouvi a Andrea falando esses dias numa live que tem um abandono paterno, assim, real, né? Acho que a estatística é de 78% dos homens, né, de crianças atípicas abandonam
tem o diagnóstico. Mas tem também aquela paternidade que é totalmente alheia. Um homem que não quer saber de exatamente nada que se passa dentro de casa, ou com a criança, ou na família, né? Então, assim, Divide a casa, mas não divide não divide as tarefas. as tarefas. Aí, às vezes, tá, né? Até é um provedor que tem que fazer mesmo, né? É um acordo, um combinado, mas não participa de nada disso. Isso também acaba sendo quase uma maternidade solo, se a mãe se vê 100% com a obrigação, né, de fazer todas as funções da casa, do filho e da família. E aí a gente, né, Roberta, trazendo muito essa questão, como as mulheres são capazes de julgarem outras mulheres, sendo mulheres, né? Então a gente cria meninos, a gente cria meninas, a gente tem que também formar essas crianças, né? Essa juventude que está chegando aí com esses valores de que estão dividindo a vida, precisam de cooperação, né? Precisam de empatia. A sociedade é outra hoje, exige esse comportamento para viver em paz, para viver em harmonia, né? É o que a gente busca, né? Aí a Fernanda falou também do relato da Roberta. Nossa, que relato! Nós, mulheres, precisamos nos apoiar mais. Nós somos nossa rede de apoio e precisamos ter consciência. Relatos como esse nos faz perceber como a empatia precisa ser real. Exatamente, exatamente. E sobre o corpo... Lília, eu vou até lembrar uma coisa. Fala, né? Não sei se Roberta vai lembrar, né? Quando ela comentou que ela ia cortar o cabelo, não foi, Rô? Você lembra disso? Foi. E aí eu falei pra ela, ó, eu cortei meu cabelo, o Guilherme era pequeno, eu cortei porque Guilherme puxava muito meu cabelo quando estava totalmente desregulado, então foi uma decisão minha de cortar o cabelo. E aí depois eu me adaptei. Até esses dias eu coloquei também, né, sobre a mulher do cabelo curto, e a gente é um caminho, para mim é um caminho sem volta, porque começa a crescer, eu já fico louca para cortar. E eu me encontrei nisso, mas esse acolhimento, eu não falei para ela em nenhum momento, eu falei assim, não corta ou corta. Eu falei para ela, faz o que é melhor nesse momento. O que é necessário nesse momento? E outra coisa, a gente não é menos ou mais feminina, ou mulher ou não mulher, porque a gente tem o cabelo curto. Exato. E porque a sociedade quer botar isso na gente, quer colocar. Quem me conheceu lá atrás, eu tenho fotos, eu tava vendo. Meu cabelo também era grandão, entendeu? Então, assim, a gente é o que a gente quiser ser. Então, eu não tenho que me basear se eu sou essa mulher que tem o cabelo curto, é porque eu quero e porque às vezes é necessário. Se eu não conseguir fazer minha unha, porque talvez não deu tempo, ou talvez eu não goste. Pode ser, sabe? Talvez eu não goste de uma make tão produzida, porque não é meu jeito de ser. Então, que a gente respeite, e aí, como o Rô falou dessa questão de olhar pra gente e se acolher, é não olhar e falar pra outra, falar, nossa, como você é diferente? Você engordou? Você emagreceu? Tá cheia de olheira. Gente, talvez a gente tá 2 dias sem dormir. A primeira coisa olheira, fizeram isso comigo essa semana. A primeira coisa que a pessoa olha pra gente e fala assim, você tá cansado? Você tá bem? Você não é desse jeito. Eu sou uma vibe lá em cima, minha vibe é... Mas às vezes tem dia que a minha estrelinha tá apagadinha, que a minha verinha tá apagadinha. Sou humana. Gisele, o que aconteceu? Você tá bem? Gente, tô bem, só tô cansada. Não posso? Tá cansado? Não posso estar com a olheira colada aqui atrás, eu não posso divulgar o print dessa conversa, mas já falaram nas minhas olheiras essa semana, tá? Chegaram assim, nossa, que foto é essa? Eu falei assim, que foto? Perfil Roberta, cheio de olheira. Roberta, pega uma make e faz assim, tira foto assim, olheira. Aí você bota assim, tá, entendeu? Eu fiz um texto gigantesco. Aí eu falei, deve ser porque meu filho é autista em letras garrafais, né? Tem terror noturno, meu filho não dorme, e quando dorme acorda às 5 horas da manhã, deve ser porque eu tenho que fazer isso. Mas eu descrevi minha rotina, aí botei um ponto final no final, aí a pessoa colocou aquele emotionzinho com o olho arregalado. Minha vontade, gente, mas assim, eu fui sutil como um coice de cavalo. Porque assim, cara, a gente já tá num nível de estresse fora do normal. A gente vive na corda bamba. A realidade é essa, porque assim, às vezes eu não quero bater, eu não quero nada mais. Eu tô num estresse, tô num nervoso e aquela criança gritando no teu ouvido o tempo inteiro, chorando, e você não tá conseguindo raciocinar e você não consegue. Aí solta um tapa.
Tô dizendo porque Sim, aconteceu comigo. Sim. Nossos limites. Sim, natural, já fizemos também, tá? Só pra você ficar bem, tá? Acolhimento, já Então, fizemos assim, também. aí solta aquele tapa, aí vem o seu psicológico pesa, nossa, eu bati no meu filho, e aí começa a chorar, então, assim, já não tá legal. Aí a pessoa pega e ainda fala da olheira, cara, pelo amor de Deus, me poupa, Fala foi da o que eu olheira, fazer. fala do peso, fala de um monte de coisa, Rô. E assim, faz Falei, aí no parte. final ainda botei Mulheres assim, se julgando você quiser mulheres. vir aqui ficar com ele umas 2 horas pra me tirar um soninho, vai ser muito bem recebida, querida. Pois é. Então, assim, é desnecessário certo tipo de coisa, entendeu? Desnecessário. Isso não é As pessoas não não é sabem acolhimento. o que acontece. Que aí você já Então, fica assim, ai que saco, dá nem vontade de falar, assim, né? Porque aí acho que isso que tem, é o Pra perigo quem você vai falar? da gente ficar Pra quem? invisível, porque as pessoas ficam, às vezes, você não quer gastar seu latim com gente que você sabe que não tá nem aí, não vai te acolher. Aí você vai se calando também. Uma hora eu me vi assim também, me calando demais. Sabe? Porque você engorda, você não tá dando conta. E não tá mesmo. você emagrece, tá faz parte doente. da vida, né? A pessoa tem Emagrece, tá doente. Isso aí. Tem depressão, não tá conseguindo, tá na luta lá e você que sabe da sua luta interna, né? As olheiras, o humor, né? Enfim, a indisponibilidade. E aí você vai viver dentro de um casulo, ele que lute, né? As pessoas que lutem que lidem com as suas questões. Porque a gente vai aparecer na internet, mesmo não agradando, mesmo com sem maquiagem, cheio de olheira. Mesmo gordinha, eu não vou me. Assim, ainda mais quando a gente resolveu fazer Instagram e tudo, né? Do jeito que eu tiver, eu vou. E aí eu quero, né? Até com essa questão de filho, foi muito legal. A gente fez uma live com uma fotógrafa e ela falando, as mães geralmente se escondem. Foi. Não quer tirar foto, porque fica se pensando na aparência. E qual lembrança você vai querer guardar, né, da sua história, do seu filho, pensando no que o outro, que não está vivendo a sua realidade, está falando. Então, assim, os 40 anos também me ajudaram muito nesse, desculpa a expressão, foda-se. Tô quase, hein? No ligar. Tô quase, hein, amiga? 39, hein? Olha, me libertou quase, hein? muito. Então, sou mais velha. Até porque a infância é uma só, né? As crianças vão crescer e há um tempo que a gente não vai conseguir resgatar mais. Então, eu vou deixar de levar meu filho num parque, porque, entendeu? Não vou deixar de. Então, assim, é um tempo que não vai voltar mais. Então, a gente precisa de memórias afetivas, independente de ser autista ou não, nossos filhos precisam de memórias afetivas. Isso é fato, até mesmo pra gente. Como que as pessoas ou até mesmo nossos filhos vão lembrar da gente depois que a gente partir? Nossa, entendeu? Então, assim. Então vamos tirar bastante foto, fazer bastante vídeo e que se dane que se dane o outro. Isso aí. Estar presente com os filhos, né? Porque vem isso também. Às vezes a mãe só fala em terapia e o pai, às vezes, é só Uber, né? Assim, de transporte, de levar e buscar. E aí? E o tempo junto, o que a gente consegue fazer para crescer a conexão, a intimidade, o acolhimento, né, da mãe e filho, que a gente também tem que criar. É verdade. Maternidade também é isso, né? Desde que você se descobre mãe da criança, é aquele entrosamento ali que nada se compara também. É você e ele, né? Você e seu filho. Então, isso tudo a gente vai aprender. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sou mãe de 2, né? Vocês têm um, né? Então, por exemplo, às vezes eu saio só com a Amanda. Igual ontem, o marido estava de folga, saiu eu, ela e o pai. E aí teve comentários, assim, as pessoas às vezes não comentam ali, comentam no seu privado. Cadê Guilherme? Ele não quis ir, não. Pois é, então, ele não foi perguntado se ele queria ir. Nesse momento, eu queria ser a mãe só da minha filha. Eu queria ser a mãe só dela. E o pai também queria ser o pai só dela. Aí o acolhimento também não acontece. Porque quando eu olho para você e a primeira pergunta que eu faço é julgar porque você tá ali só com a sua outra filha, cadê? Você não teve acolhimento por mim. Você não parou para pensar, falou assim, poxa, Gi conseguiu. Ai, linda, maravilhosa. Gi tá ali só, tá sendo mãe. Tá sendo mãe, só, entendeu? Isso não é acolhimento, entendeu? É isso. Então, assim, até porque são demandas diferentes, né, Gi? Porque assim, o amor é o mesmo. Mas a demanda de um menino para uma menina é totalmente diferente. Entendeu? E ela é muito apegada a mim e o pai, ela é muito colada comigo com o pai, entendeu? Então, tem outras questões também dela, pessoais, que a gente precisa também olhar e falar assim, oi? Né? Precisa.
Sim, aí partindo do acolhimento, cadê as pessoas que vão me fazer esse tipo de pergunta? Não estão me acolhendo. Você está me criticando, você está me questionando. Que bom que esse momento de vocês também, né? Porque você tem dois Pois filhos, é. mas só te enxerga naquela função. Você tem que estar o tempo todo, né, naquele Eu sou a mãe do Guilherme autista. E é complicado, Não é a gente, não indo muito longe, é complicado que a gente está falando de outra pessoa, né? A filha da Gi. Sim. Como que ela recebe? Isso pode, no caso, tornaria uma negativa dela com o Guilherme, porque ele tem mais atenção, ou ele. Então, assim, tem que ter um cuidado tão grande, porque a gente tá se referindo a um outro ser humano que depende das mesmas demandas que é o outro filho, que precisa de atendimento, um entendimento psicológico, físico, tudo, exatamente igual. Então, assim, é um peso, é pesado, porque assim, eu só tenho o Miguel, né, mas só que o Anderson tem um filho de 15, e assim, que é o Eric, né, que eu sou, gente, tem dia que eu não me suporto. Eu sou chata. Entendeu? Eu sou muito chata. Eu acho que a gente congelou. Congelou. Travou. Então, assim, e ela tem dois, literalmente adolescentes, né? Que a filha dela também já é grande. Isso. Então, assim, é muito complicado, são demandas diferentes. Eu, por exemplo, eu tenho muito cuidado com essa questão psicológica, principalmente com o mais velho, né? Porque quando eu digo. A conexão dela caiu, com certeza. Quando eu digo ter cuidado com a questão psicológica do meu mais velho, quando eu falo meu mais velho é do meu esposo, mas é meu também, né? Porque assim, quando eu conheci o Anderson, o Eric ia fazer 2 anos. Então, assim, uma vida inteira junto, né? E hoje, eu sempre falo dessa questão da sociedade, porque assim, a gente está vivendo numa época tão esquisita. Então, assim, que as pessoas conseguem influenciar os jovens, as crianças, conseguem influenciar, às vezes, a gente que é adulto. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, justamente essa demanda a Gi tá corretíssima de tirar um tempo só para a filha dela, entendeu? Ter esse olhar diferenciado que ela precisa de uma atenção. Então, a Gi caiu com certeza ali. Será que ela volta? Ou será que foi o Instagram que bloqueou, que fez um boicote? Será? Ela tá online, ela já deve voltar. Entrou. Se ela aparecendo, eu chamo ela. Tá aparecendo online pra mim. Pra mim a série aqui, Atypical, né? Que fala muito de família. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir. Vi. Na Netflix, né? Aí traz muito essa questão. Meu esposo viu primeiro, aí me falou. Uhum. Aí é bom também a Gisele que... Nossa, outra pessoa aqui entrou ali. Ver se ela tá ali. Gi? Aí que não apareceu pra mim, Gisele Entrou. Oi! Voltei. Entrou. Voltei. A gente está falando justamente da questão de 2 filhos, né? Que traz a necessidade de olhar individualmente, né? Não é um pacote, né? Porque tem 2, cada um é um ser humano, precisando com suas demandas. Ela está falando da série Atypical, que traz um pouco também essa questão dos irmãos, né? O quanto precisam dos pais também. E os pais inteiros ali para eles, né? Para brincar, para acolher, para fazer coisas diferentes ou coisas sozinhos. E eu acho que tem que olhar muito mais assim. Que bom que você está conseguindo tirar um tempo para dar uma atenção, né, para sua filha, ao invés de cadê o Guilherme? Porque então, mas isso também é acolhimento, né, Lília? Por exemplo, o acolhimento vai. A gente está falando desse tipo de acolhimento. Sim. Eu vi você e Paulo vendo o show, queria estar lá, porque, né, Detonautas, gosto muito. E aí, em nenhum momento eu vou pensar, falar, nossa, ninguém me fala essas coisas, quando pode se manda lá no privado, Beta, tem ninguém me falou, Roberto. Gente, ninguém me falou isso. Eu joguei no Facebook, assim, já. Poxa! Olha, maravilhoso. Então, assim, eu vendo Lília e Paulo, o que eu sinto? Que felicidade. Boa. Que alegria estarem os 2 ali vivendo aquele momento. Já vi Rô também saindo sozinha, né, Rô? Ela e o marido. Foi rápido, foi um dia, né? Eu não sei qual o período que ela ficou, mas ela ficou, foram, curtindo os 2. Que legal! Não é eu falar acolhimento. Será onde está Miguel?
Onde que Roberta deixou Miguel? Poxa, podia ter levado ele junto, né? Não, não podia ter levado. Ela tinha que sair sozinha com o esposo dela. E assim tem que ser. Acolhimento vai essa palavra de não julgar. Sim, Sabe? sim. Acolhimento é isso, acolher nesse sentido. E não ficar julgando se o outro saiu, se o outro não saiu, com quem que saiu, com quem que ficou. Ficou bem cuidado. A gente chama nossos filhos, eles estão bem cuidados, entendeu? E é isso. Que, assim, muito provavelmente eu não vou deixar eles com febre, né? Ou numa situação delicada e me divertir, né? Acho que sim. Sim, exatamente. Porque a gente não não vão fazer isso. Desrespeito com o filho. Então tá se divertindo como qualquer outra pessoa tem direito, né? E é tão raro também, né? É tão raro. Tão raro. Criança de pandemia, aí ela tava até falando, vê o show na internet. Falei, toma vergonha na cara, garoto. Tu sabe que é um show ao vivo. Ai, Alice. Ela tem solução pra tudo, né? Ela não queria que a gente saísse, aí que pediu pra gente ver na internet. Porque durante aquelas lives que a gente assistia, né? Tava tudo ali. Várias lives. Mas saudades desses shows presenciais e isso tudo. Então, assim, acho que a gente já pode caminhar, né? Já são 9h40, 9h35 ali. É sempre um prazer falar com vocês. Acho que, tá vendo? A gente pode sortear temas, escolher temas e ficar falando de temas né, recortados, porque é tanta coisa, né? E a gente sabe que uma noite é pouca aí para contar nossas histórias. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu trazer muito a nossa vivência pessoal de acolhimento e o que a gente está fazendo hoje, né? A Gisele está nativa, no Lions Club também, né? A Roberta no Te Acolher, no grupo de jiu-jitsu, eu como o Lagarto, o Instagram também, que dentro do possível eu tento dar atenção, tento responder, né? Mas tem minhas rotinas, meus trabalhos também. Aí queria que agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem. Deixa eu só ver aqui se tem algum comentário. Foi mais do comentário mesmo, do julgamento, né? Da falta de acolhimento, da mulher sendo julgada. Boa noite, vocês são maravilhosos. Não dê ouvido para as críticas e julgamentos. O ser humano é muito cruel. A gente vai aprendendo mesmo, né? Eu acho que eu gosto de falar isso porque eu tô com 41 anos. E agora eu vou ficar falando isso toda hora, né? Os 40 me ajudaram. Pelo amor de Deus. Mas me ajudou muito. Porque, assim, há 20 anos atrás, há 25... Gente, mas era tão importante para mim o que fulano ia pensar, o que ciclano ia pensar. E é tão bom. Exatamente, para mim também. É autoconhecimento, né? Peraí, mas eu tenho que me respeitar. Eu tenho que ser a primeira pessoa a me acolher, né? Quando eu tô linda, maravilhosa, de bem com o meu corpo, feliz. Ou quando eu tô me sentindo mal e não tá legal, o que eu posso fazer por mim? Se não der também, amanhã eu tento. E o que eu posso fazer, né? Eu acho que a gente... Respeitar os limites, né? A se acolher, e aí a opinião do outro vai ficando bem menorzinha. E isso para a vida toda, né? Porque ainda mais a gente vai lidar com questões muito além da nossa vida, né? Da nossa realidade. Mas um prazerzão aí. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente finalizar, a Gisele e a Roberta. Aí a gente vai deixar salvo. Eu acho o seguinte, a gente está falando de acolhimento, né? Sejamos nós a mudança que a gente quer ver. Né? Se a gente não é acolhida, que a gente acolha. Né? E é isso que eu faço desde sempre. Então, não vamos esperar 100% que as pessoas nos acolham. Mas eu acredito que tem muita gente para acolher. Eu sou muito acolhida, estou sendo acolhida por vocês agora já faz um tempo. Eu tenho outras mulheres que me acolhem também. Mas se a gente não encontrar essas pessoas, que a gente seja, né? Que a gente seja essas pessoas. Que a gente seja essa mudança, né? Às vezes a gente cobra tanto mudanças no mundo e mudanças na sociedade, a gente não está fazendo o mínimo para isso, né? A gente não está fazendo essas, né? Sendo essa mudança. Então que a gente seja essas mudanças, sabe? Façamos isso, né? Sejamos mudança, entendeu? Assim, eu queria falar, parece até aquelas frasezinhas de beirola de caminhão, né? Show! Se a gente não puder... se a gente não puder mudar o mundo, vamos mudar o mundo de uma pessoa. Então, eu acho que já é válido se a gente conseguir mudar a realidade de alguém, de uma pessoa, já ganha o dia, já ganha a semana. Então, assim, é uma realidade por dia, uma pessoa por vez, um dia de cada vez, se respeitando seus limites. Não estava lá na bula que ia ser fácil, a vida não é fácil, independente de ser
mãe ou não ser mãe, de ser jovem, de ser adulto. Cada fase da vida tem sua dificuldade, cada fase da vida tem seus momentos de superação e é isso. A questão é como que você vai lidar com essas fases, se você vai desistir, se vai prosseguir. E assim, desistir, posso garantir que não é Não tá nos planos. não é isso aí. Então é isso. Não tá Você não nos pode planos. mudar o mundo, muda o mundo de alguém. Que um dia com certeza alguém vai vir mudar seu mundo e você vai ver como que vai. E é isso, gente. Maravilhoso estar com vocês. É sempre incrível estar falando dessa rede toda, né? Que a gente acaba levantando, né? Essa questão da mulher. E é isso aí, um dia de cada vez. Exatamente. Gente, perfeito, né? Não separei nenhuma frase assim, mas foi muito pela tônica do que a Roberta estava falando, do quanto faz bem para a gente também poder ajudar, né? Eu acho que quando a gente se descobre nesse... Não é viver a vida do outro, né? Não é fazer pelo outro. A gente sabe também que não vai resolver. Não tem dinheiro para emprestar, para dar. Se tivesse algum outro recurso. Mas, assim, orientação já muda tanto a vida. Você saber para onde Atenção, atenção, um minuto. Atenção, que a gente sabe que não tem, né? Eu, a vida toda, profissionalmente, o paciente sai do consultório totalmente perdido, cheio de papel, né? Porque eu lido com isso, o médico não foi capaz de dizer o que ele vai usar, o que ele vai tomar, o que ele vai precisar. Aí você para, você explica, você mostra uma atenção. você diz. Então, assim, não precisa, né, ser um profissional para fazer isso. Eu acho que o ser humano pode desenvolver essa empatia, se já não é naturalmente. Antes de julgar, né, aquela criança ali mal educada, aquela mãe ali, você não sabe o que ela passa na vida dela, né, na história dela. Então, menos julgamento, mais amor, mais acolhimento. E estamos juntos. Mais acolhimento. Prazer. Desculpa, eu não tosse. Boa noite a todos. Agora pausa para foto, pausa para foto. Nossa. Quem vai tirar? Eu não sei fazer. Eu faço. Vai, Lília tira. Alice. Deixa eu tentar tirar os comentários para ficar limpo desativar comentários. Aí isso. Aí vamos lá, olha aqui. Vem cá, filha. Fica embaixo de mim aqui. Alice, aparece aí. Peraí, vai dar não. Peraí. Porque eu vou ter que botar a mão assim. Peraí, vou tirar Oi? Vamos tentar. Abacaxi. Live, foi? Agora foi. Acho que foi. Senão eu tento puxar na hora do vídeo. Eu jogo pro final e faço do... Não, a cara de Alice é a melhor de todas. Vocês viram a cara de Alice? Cara, nossa, ela é uma princesa. Sorrisinho de fora. Linda, maravilhosa. Foi um prazer. A Alice vai já na próxima live vai ser com ela. Isso, eu falei com ela. Quando ela quiser conversar, estou à disposição. Meninas, fiquem com Deus. Boa Podem contar comigo, tá? Precisando, tá? Tamo juntos. Tchau. Tamo juntos sempre. Tchau, Beijo. Tchau, meus amores. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos.